Leitura Bíblica Anual, leitura de número 37 de 261. Hoje leremos Levítico 12, 13 e 14, Salmo 111 e Hebreus capítulo 5. Levítico 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação. E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se o apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, a carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote.
E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas, se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é para lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecerem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urtido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele,
para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo-a o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará a segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo a queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez, e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o hisopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são, para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote a porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, também o sacerdote tomará o log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se.
Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele. E a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma de sua própria mão esquerda, depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite, que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação para ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e a examinará. E se vir que as pragas nas paredes da casa se têm estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará
pau de cedro e o hisopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.